bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro integrador, nosso segundo encontro integrador do semestre. Agradeço a todos vocês que já estão aqui conosco hoje. É sempre um prazer ter a sala cheia, né? Nós já temos aqui exatamente 71 pessoas dentro da sala e vamos tentar bater o nosso recorde de 230, né? E vamos conseguir hoje. Daqui a pouco entra o restante. Pessoal, vamos então começar no horário. Eu já iniciei a gravação. Vou apresentar a palestrante de hoje. A Ana também faz parte da IBM, assim como os nossos convidados da semana passada, tá? A Ana Roncalli, ela trabalha há 23 anos na IBM, sendo os últimos 4 anos como Scrum Master e CIO, formada em Tecnólogo em Processamento de Dados pela PUC do Rio de Janeiro, em 1990, MBA Executivo pela FGV em 2005, IBM, tem gente que fala Agile, tem gente que fala Agile, tem gente que fala Agile, né? Então, vamos ver o jeito que a Ana pronuncia. Então, IBM Agile Go Leader e Scrum Master Certified pela Scrum Study e ISM, tá? Ela pode falar um pouquinho mais dela para vocês. Então, Ana, agradeço mais uma vez, em nome da Universidade Presbiteriana Mackenzie, por ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje e na tentativa de estreitar esses laços entre a IBM conosco aqui na Faculdade de Computação. Muito obrigada, Ana. Agora a palavra é toda sua. Imagina, um prazer estar aqui. Eu adoro conversar com os universitários, eu acho que eles têm uma energia que a gente fica assim, bem animada, né? Eu uso a expressão agile. Eu, quando comecei a trabalhar com Agile, eu fiquei assim, apaixonada pelo tema e eu gosto muito de transmitir isso para os jovens. Eu já fiz algumas palestras em outros eventos também para jovens, então eu gosto bastante. Eu sou do Rio, né? Você fala que eu me formei em 1990, eu fico até constrangida, porque essas pessoas nem sabem o que são 1990, mas estamos aí. Estamos aí juntas, viu, Ana? É isso aí. Mas é tudo isso que você falou. Eu estou há 23 anos na IBM, já passei por várias áreas lá. A IBM é uma empresa assim, que ela te dá um leque de oportunidades muito grande. Essa galera de TI, com certeza, vai ter todas as oportunidades do mundo lá dentro. E aí, o que eu vou falar hoje para vocês, eu vou falar bem como é o mercado mesmo, como funciona a metodologia. Vale para qualquer indústria, vale para qualquer lugar que vocês forem trabalhar. Se vocês forem a eventos ágeis, que hoje não tem mais presencialmente, mas você vê todo tipo de empresa lá, desde grandes bancos, grandes indústrias, até pequenos negócios, startups, todo mundo está trabalhando Agile. Então, assim, é uma boa oportunidade para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona. E aí, depois, no futuro, vocês já vão, pelo menos, saber uma coisinha, né? De nada, assim, eu vou chegar a minha tela aqui. A minha ideia é o seguinte, eu vou passar os slides com as coisas mais importantes, mais básicas, e depois eu vou mostrar 2 ferramentas que eu uso no meu dia a dia para eles verem mais ou menos, tentarem fazer a conexão. Deixa eu ver se eu vou conseguir cheirar a tela aqui, né? Ele está pedindo System Preference. Qual que é o botãozinho aqui que eu aperto para cheirar a tela? É esse do lado do sair, que é um retângulo com a setinha para cima. Só faltava essa. Ele não está fazendo nada aqui para mim. Quando você aperta, não acontece nada? Não. Caramba. Se você quiser, a gente pode tentar você me mandar e eu compartilho por aqui. Tá, vou te mandar. Mas aí eu não vou conseguir mostrar minhas coisas, né? Que pena. Se tiver na sua máquina, não. Mas o que aparece, Ana, na hora que você clica nessa setinha para cima? Nada?
Ele entrou no... Deixa eu ver aqui o System Preference, rapidinho. Isso é muito comum em TI, viu, gente? Quando vocês forem para o mercado de Principalmente ao trabalho... vivo. Principalmente ao vivo, a gente já acostumou. Sharing? Peraí. Screen sharing, deixa eu habilitar aqui, acho que agora vai. Vamos ver. Não, deixa eu te mandar. Antes a gente tinha até receio dessas coisas acontecerem, né? Hoje a gente já, depois de um ano, a gente já está acostumado com isso. É. Só um minuto. Com licença, professora. Talvez, se sair e depois retornar, pode ser que resolva. Será? Já aconteceu em outros casos. É só uma ideia. Tá, eu vou enviar o e-mail aqui para ela e aí eu vou sair e entrar de novo para ver se funciona. Joia. Deixa só que ele está relojando aqui. Tá, mandei aí, tá? Vou sair e já volto. Vamos lá, vamos ver se vai funcionar. Eu não sei se é o caso dela, mas tem empresas que bloqueiam o share de tela. É por questão de segurança. Tem isso também. Eu acho que a questão do e-mail, né? Se não for do nosso segmento, Mackenzista ou Mackenzie, ele não vai deixar. Não, mas isso não teve problema que a gente libera para compartilhar. Tanto Isso que a gente deixa não teve assim. problema Eu semana tentei passada. compartilhar a minha aqui e aparece o menu de compartilhamento, as telas, né? Deixa eu ver aqui se eu recebo o e-mail dela. Vamos ver agora. Ainda não recebi seu e-mail, não. Tá, ele tá dizendo que tá open shared, mas não... Vocês não estão vendo nada, né? Não. Deixa eu ver que agora eu acho que chegou aqui. Ainda vai ser melhor, viu, Ana? Porque quando eu compartilho, você vê a tela inteira. Quando você compartilha, você não enxerga nada. Só os seus slides. Tá. A plataforma não deixa. Chegou aqui, já estou abrindo. Tá bom. Fica aí um Lessons Learned, né? Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. E aí, vocês já enxergam? Já enxergo. Aí. Legal. Podemos, então? Podemos. Então, pode avançar. A gente vai tentar dar uma acelerada aqui, que a gente perdeu um pouquinho. Então, como eu falei, vale para todas as indústrias essa metodologia Agile. A gente vai falar aqui especificamente de desenvolvimento de software. E para a área de TI, a gente tem dois frameworks, que é o Scrum, que é o que a gente usa para equipes de desenvolvimento de projetos de software, e o Kanban, que é mais para o pessoal que faz suporte. Pessoal de Z-System, pessoal que trabalha com problemas de ambiente. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês todo um conjunto de papéis, eventos, artefatos, que é o que a gente usa muito no Agile para fazer todo o contexto do trabalho.
Ana. Ana, tá muda. Vocês ouviram nada ou começo de novo? Não, faz só 30 segundinhos que ficou mudo. Tá. Então, eu vou mostrar para vocês os artefatos, a gente chama de cerimônias e artefatos também, e vocês vão perceber que o Agile ele é uma abordagem interativa, você fica em ciclos, trabalhando em ciclos, e incremental, você vai entregando pequenas partes do teu produto para o cliente, que a gente chama de MVP, que é o Minimum Volume Product, tá? Essa parte aí de feedbacks também é muito importante, que eu falei agora de Lessons Learned, a gente usa muito isso no Agile, a gente usa muito retrospectiva para pegar feedback, para ver onde a gente tem que melhorar. Então, aí eu vou explicar mais... Pode passar, por favor. Aí, pode passar esse aí. Para a gente... Pode dar todos, pode clicar em todos. Para a gente... Para a gente começar a entender primeiro como é que funciona o Agile, tem duas coisas que são muito, muito importantes, que são os valores e os princípios. Por quê? Porque a gente está falando de equipes pequenas, que elas precisam ter confiança entre o time, precisa ter empatia entre as pessoas, respeito, abertura para falar, não, isso aqui eu não sei fazer, eu não sei codar Java, eu preciso aprender JavaScript, ter a coragem de saber que você tem o apoio de todo mundo, que você pode se abrir. Isso é muito importante para a equipe ficar junta, coesa e para poder entregar rápido. Porque o objetivo do Agile é você entregar rápido as coisas. Você entregar rápido valor para o seu cliente. Lá atrás, no passado... Deixa eu só falar dos princípios, que depois eu vou falar do passado. Pode passar a próxima. Além desses valores que eu falei para vocês, os pilares também são muito importantes para a equipe entregar rápido, que é a transparência, ou seja, todos têm que saber, entender, ter claro, definido o que vai ser entregue, como é que é o processo para entregar aquilo. As inspeções, quando a gente fala em inspeções no Agile, a gente está falando de ver se está tudo andando, ver se as coisas estão funcionando. Não é inspeção do tipo, você não está fazendo direito, você está fazendo certo. Não é esse tipo de inspeção. É uma inspeção assim para ver como está o andamento das coisas. E a adaptação é justamente essa retrospectiva que eu falei para vocês, que a gente faz sempre para ver como que a gente pode estar melhorando tudo, e mudando e adaptando para o melhor andamento do time, para melhor a gente entregar mais. O negócio é entregar mais, com valor, com qualidade, tá? Então, no passado, quando eu entrei lá na década de 90, quando eu comecei a trabalhar com TI nas empresas, a gente chama de... Os projetos que a gente desenvolvia naquela época chama-se o Waterfall. Como é que era isso? A gente pegava uma equipe de projetos, né, o gerente de projetos, desenvolvedores, ia no cliente, ficava lá um mês e meio, 2 meses, pegando todos os requisitos, tudo que ele queria, todo projeto que ele queria fazer, voltava para a nossa casinha, ficava lá 4, 5 meses desenvolvendo um projeto, um software, e depois de 5 meses a gente chegava com o produto prontinho para o cliente. Depois desse tempo todo, o cliente olhava para aquilo e falava assim, não, mas isso aqui não faz mais sentido para mim. Ah, não, mas eu quero mudar isso aqui, porque isso aqui não quero, não é assim que eu queria, eu quero de outro jeito. O que acontecia? A gente voltava para casa, começava a fazer remendos no código, colocando ifs no código, o código ia ficando emaranhado de coisas. Quando a gente via no final, o que acontecia com aquele sistema, com aquele projeto, com aquele software, com aquela aplicação que a gente desenvolveu para ele? Ela ficava pesada, a performance caía, porque o código estava todo cheio de retalhos. Isso no Agile não é assim que funciona mais. Então, essa foi para mim, foi a grande sacada desse Agile, porque vocês vão entender como fica mais fácil da gente entregar um código de boa qualidade na nossa aplicação. O cliente nem conhece o nosso código, mas a gente sabe que o nosso código está bem feito. Pode passar. Daniela, você quer que as perguntas vão no final, né? Eu posso ir andando, né? Pode. A gente deixa que todo mundo faça no chat as perguntas agora e aí eu recolho tudo e a gente faz no final. Beleza. Então, pode passar. Então, vou explicar um pouquinho como é que funciona a equipe Agile, tá? Ou equipe ágil, time ágil. A gente tem uma equipe de
desenvolvedores. A gente tem, aí tem desenvolvedor, tem design, tem arquiteto. Essa equipe, esse skill vai depender de qual produto. Quando eu falo squad, gente, eu estou falando o time de projeto, tá? A gente vai ter que ter os skills de acordo com o produto que a gente está dando suporte. Então, se um produto que é em web, então a gente precisa de um Java, de um JavaScript, de um design. Se o produto é mainframe, a gente precisa de um cara de MVS, de Six. Então, isso aí depende de qual produto que você está cuidando. O Scrum Master, que é a minha função, ele é responsável por ajudar esse time a andar. Ele não é aquele gerente de projetos de antigamente. Ele só está ali para facilitar a vida dos desenvolvedores. Porque quem entrega o projeto são os desenvolvedores. Então, eu só estou lá para facilitar a vida deles. E o Product Owner, geralmente não, sempre é o cara do negócio, ele é que vai trazer os requisitos, os projetos que aquela squad precisa fazer. Por exemplo, a minha área eu trabalho em CIO. O meu Product Owner, ele é da área de IBM Systems da IBM. Ele cuida das máquinas da IBM, das garantias das máquinas IBM. Esse cara cuida do negócio. Então, ele é que vai trazer as demandas para a gente trabalhar. Tá legal? Pode passar. E aí, qual que é a característica desse time? Ele tem que ser pequeno, no mínimo de 5, no máximo de 9 pessoas. Por quê? Para essa interação, ela tem que funcionar. Se você tem uma equipe de 30 pessoas, você não vai conseguir ter aqueles valores com 30 pessoas ao mesmo tempo. É muito mais fácil você ter uma equipe pequena, que se conhece muito bem, que sabe o que cada um consegue fazer para entregar as coisas, do que ter uma equipe gigante. Tá? E ela é uma equipe multifuncional. Por exemplo, você tem um desenvolvedor, o desenvolvedor e o testador, ou só um testador, ou só um arquiteto. Aí vai depender muito do produto que você está suportando. Tá? E aí, solidário, responsabilidades claras na tomada de decisão, os membros colaboram entre si, é um resultado único e compartilhado, membros dedicados. Isso a gente só consegue ter essa característica se a gente levar a sério os valores e os pilares que eu falei lá atrás. Por isso que eu falei que era muito importante. Às vezes você fala isso, você tem que ter confiança, você tem que ter empatia. Parece uma coisa muito óbvia, mas não é tão óbvio assim. Ainda mais no ambiente de trabalho, que você está com aquelas pessoas todo dia, você está mais com elas do que com a sua família. Então, isso aí tem que estar muito bem orquestrado. E o Scrum Master, ele é muito responsável por isso. Ele tem que identificar as pessoas que estão saindo dessa harmonia e tentar trazer essa pessoa de volta. Porque senão o time não vai andar, entendeu? Pode passar. E aí, qual que são as responsabilidades dessa squad, né, desse time? Além dos valores e princípios que eu já falei, tem duas coisas que são muito, muito importantes. Esse time, ele é um time auto-organizado e autogerenciável. O que isso significa? Um time que é auto-organizado, antigamente, no projeto antigamente, o gerente de projeto virava e falava assim, você vai fazer o cadastro de clientes, você vai fazer o armazenamento dos dados, você vai fazer isso. Hoje não é assim. Hoje a gente tem lá o nosso board, que é o que eu queria mostrar para vocês, com todas as tarefas, e aí cada desenvolvedor vai pegar, acabou de fazer uma tarefa, ele vai lá no backlog e vai pegar outra tarefinha para fazer. Isso, os próprios desenvolvedores, o time de desenvolvimento, eles se organizam para terminar o trabalho. O Scrum Master não tem nenhuma direcionamento aí, tá? E auto-organizado, né? Em vez de eles se organizam. E o autogerenciável cada desenvolvedor sabe o tempo que vai ter para fazer aquilo e é transparente com todos sobre o tempo e quando que ele vai entregar. Ele que gerencia o tempo dele para entregar. Não é mais um gerente de projeto que determina que ele tem que fazer aquilo em uma semana. Entendeu? E aí, para isso, a gente todas as squads têm um contrato social, que são tipo, como eu vou mostrar para vocês, tem muitas cerimônias, tem muitas cerimônias, são as reuniões que eu vou mostrar para você que a gente faz nesse ciclo. A gente tem sempre que ter um contrato para saber, olha, toda segunda-feira a gente vai fazer a reunião tal, toda terça a reunião tal, de tal a tal hora. Então, tipo, é meio que um contrato feito entre a equipe
para ficar meio que todo mundo, ninguém falta reunião, ninguém, sabe, perde nada, porque todo mundo está ciente, né? Aí assumir compromisso, o definition of done, eu vou falar mais para o final, vou explicar o que é. Aí, nisso, trabalhando desse jeito, que parece o mundo perfeito, mas dá para chegar no mundo perfeito, você tem uma qualidade melhor, o seu código é melhor escrito, teu produto é melhor, tua velocidade do produto é boa. Então, aí é quando a gente fala que a gente está entregando valor para o cliente, né? A gente está entregando um produto bom, rápido, e entregamos rápido, o produto é rápido, o produto é bom. Pode passar, por favor. Então, eu vou falar como é que funciona um pouco do ciclo ágil, tá? Pode mandar todas, por favor. Como eu falei, a gente tem os papéis, que é o time de desenvolvimento, Product Owner e Scrum Master, e a gente tem os eventos que a gente também chama de cerimônias. Então, a gente tem a sprint. O que a gente chama de sprint? A sprint é o tempo da nossa janela. Por exemplo, na IBM a gente não chama de sprint. Algumas coisas na IBM a gente chama diferente, tá? O Scrum Master a gente chama de Iteration Manager e a sprint a gente chama de iteração. Então, essa iteração, ela é a janela de tempo que você tem para entregar um mínimo value product. Quem define isso? A squad, o time de desenvolvimento com o Scrum Master. Qual o critério que se usa para definir isso? O critério é qual velocidade que o seu time trabalha. Por exemplo, eu tenho uma aplicação Java. Eu sei que o meu time consegue entregar coisas em 2 semanas. E eu sei que, se vier um projeto muito grande, não pode ser. A gente tem que quebrar esse projeto em algumas iterações. Então, tem a iteração. Eu vou detalhar mais para frente. Aí a gente começa a iteração. A minha iteração é de 2 semanas. O Agile, ele recomenda que a sua iteração, a sua sprint, seja no mínimo de 2 semanas e no máximo de 4. Porque se você tem uma iteração de 4 semanas, então você só vai entregar um pequeno valor para o cliente depois de 4 semanas. Pode ser que aconteça que depois de 4 semanas ele quis mudar tudo e aí você vai entregar um negócio que ele não vai querer. Mas isso aí você só vai conseguir definir dependendo do tamanho da sua aplicação, do escopo da sua aplicação. Então, é uma coisa muito de time para se resolver isso aí, para se estimar quanto tempo de iteração vai ter. Lá na IBM tem todos os tipos de squad. A maioria usa 2 semanas, mas tem muito squad que usa 3 e poucas 4. E aí, aí a gente tem também umas reuniões de stand-up. Por que a gente fala stand-up? Porque quando a gente estava no escritório, a gente chegava lá 9 horas da manhã, aí a equipe se levantava e aí falava um para o outro: o que você vai fazer hoje? O que você vai fazer? O que você fez ontem? O que você vai fazer hoje? Tem até um segundo slide, tem essas 3 perguntas que são as mais importantes. Em 15 minutos, a gente já sabe qual que foi o andamento, como é que está o andamento do projeto e o que as pessoas vão fazer naquele dia. E isso ajuda muito para a gente conseguir ficar no track do que a gente precisa entregar. E aí, no final dessa interação, depois de 2 semanas, a gente faz um showcase para o nosso cliente, para o nosso Product Owner, mostrando o que a gente está entregando naquela interação, e depois a gente faz essa retrospectiva, que é o time senta junto e vê, o que funcionou, o que não deu certo, o que a gente precisa mudar, que é tipo um lessons learned, né? E isso ajuda muito para o time evoluir, né? Na maneira ágil, que a gente fala de muita evolução e melhorias lá. Os artefatos, o Product Backlog, eu vou explicar esses artefatos mais para frente, mas são esses 3. Product Backlog é um backlog do seu produto, um backlog da sua sprint, da sua iteração e a entrega do produto, o MVP. Tá? Pode passar. Essas são as 3 perguntas básicas que eu falei, que eu faço para a equipe todo dia de manhã, que é: o que você fez ontem? Aí ele fala: eu consegui terminar esse job aqui, tá entregue, não sei o quê. O que você vai fazer hoje? Vou começar a consertar esse problema que deu ontem. Aí a pergunta mais importante de um Scrum Master é: você está com algum impedimento? Aí, gente, a gente pode estar falando de qualquer coisa. Se o desenvolvedor vira para mim e fala assim: cara, essa minha tomada aqui não tá funcionando, eu não estou conseguindo carregar meu Mac.
Eu ligo para eletricista para consertar a porcaria da tomada, porque o meu desenvolvedor não pode parar o tempo dele para resolver essas coisas. E, gente, tem muita coisa. Aí eu estou falando de problema físico, eu estou falando de problema de compliance da aplicação, eu ajudo neles no tudo que vocês possam imaginar. E essa é a função do Scrum Master. Ele é visto no mercado como um facilitador. É simplesmente isso. Ele facilita, porque a pessoa mais importante da uma squad são os desenvolvedores, porque são eles que entregam o produto. Se eles ficarem perdendo o tempo deles para resolver problemas administrativos ou alguma coisa que está fora do escopo deles, eu perco o meu time agile, entendeu? Eu preciso que meu time seja ágil. Então, essa pergunta é a mais importante para mim dessa reunião, tá bom? Pode passar. E aí, aquele negócio que eu te falei, a gente chama do tempo que a gente vai definir a nossa sprint, que a gente chama de time box. Tudo no Agile tem um time box. Até eles dão orientações do tempo que você precisa gastar nas suas reuniões. Quem define esse tempo é você com o seu time. Só que você, como Scrum Master, você é responsável por fazer com que isso seja feito. Por exemplo, na minha squad, a gente tem muita reunião de discovery. Quando chega um requerimento de um projeto novo, que a gente precisa analisar qual que é o escopo desse projeto, qual que é o tamanho dele, eu marco reuniões de discovery, de brainstorm. As minhas reuniões, já está acertado com eles, é tudo de 1 hora. Então, assim, chegou depois de 1 hora, a gente ainda falta muita coisa para ser definida, a gente para aquela reunião, marca uma reunião para outro dia e continua. Por quê? Porque senão, se a gente não seguir o que a gente fez no contrato social, começa a virar assim, meio que bagunça. Eles precisam codar, eles não podem ficar 2, 3 horas em reunião definindo um projeto novo, porque eles têm um projeto para entregar. Eles não estão sem fazer nada, eles sempre têm alguma coisa para fazer. Então, assim, para não estafar o time e para eles não perderem o foco do que eles precisam entregar naquela iteração, naquela sprint, foi definida as minhas reuniões como 1 hora. Então, esse é o time box. Tudo no Agile tem um time box que você tem que definir, tá? Pode passar. Aí, para mostrar... eu acho que você precisa apertar mais botãozinho. Vai apertando, vai aparecer estrelinha em tudo. Essa estrelinha não... Pronto, tá bom. Para a gente ver esse ciclo, para vocês entenderem melhor. No item 0, que é o Releasing Planning, é quando você recebe um projeto muito grande, que ele vai ser uma versão nova de uma aplicação. Então, aí, não é toda final de iteração que isso acontece. Esse ciclo que vocês estão vendo, de 1 a 8, é tudo o que você faz durante essas 2 semanas. São todas as cerimônias que você faz durante essas 2 semanas. Então, você começa a sua semana, o seu dia, no meu caso, é toda terça-feira, de 15 em 15 dias, a gente começa a reunião. Na verdade, como a gente já está com esse processo, não é a primeira vez que a gente está fazendo, então a gente começa com o showcase. A gente mostra o showcase para o cliente, do que a gente está entregando naquela iteração, e depois a gente faz a retrospectiva. A gente senta e vê o que funcionou, o que precisa mudar. E aí a gente vai para o item 1, que é o Sprint Planning. Na reunião, tanto do Sprint Planning como no Showcase, a presença do Project Owner é fundamental. Primeiro é porque é ele que vai ver o que a gente está entregando. A gente está entregando o produto para ele e para os stakeholders. Então, a gente precisa que ele esteja nessa reunião. A segunda coisa, quando a gente vai definir uma Sprint Planning, o que é Sprint Planning? Você tem um projeto e você tem várias funcionalidades. Você vai começar uma interação, você tem que pegar algo. Você sabe que você consegue entregar 3 funcionalidades numa interação de 2 semanas? Então, nessa Sprint Planning, você vai virar para o seu Product Owner e falar assim: o que você quer que a gente entregue agora? Qual que é a sua prioridade agora? Daí ele vai falar e aí a gente vai começar. Sem o Product Owner, a gente não tem muito direcionamento. Porque a prioridade significa valor. Então, isso tem que estar muito bem ligado na cabeça de vocês. A retrospectiva, não necessariamente o Product Owner precisa trabalhar com a gente, mas alguns entram para dar feedback do que eles acharam, o que é muito bom. Eu tenho Product Owner que participa e eu tenho Product Owner que não participa.
E eu posso dizer para vocês que o que participa é o que dá mais gás na equipe, é o que é muito... A gente trabalha muito mais fácil. E aí a gente começa a nossa interação na terça-feira e começa a trabalhar. Então, a gente... O sprint backlog, a gente pega o sprint backlog, que eu falei para vocês as funcionalidades, e puxa o que a gente vai fazer no Pool Work. O Pool Work é a ferramenta que eu vou mostrar para vocês. Imaginem um mural que você coloca um monte de post-it, vocês já devem ter visto isso em vários lugares. A gente tem isso online. Então, a gente tem um board, eu tenho um board que diariamente a gente fica... Eu fico com esse board aberto o dia inteiro. Ali eu consigo ver todas as atividades de todos os desenvolvedores, o que eles estão fazendo, se tem algum blocker eu vou saber por ali. Então, a gente forma o Sprint Backlog para começar a trabalhar, a gente puxa as histórias para o nosso Pool Work e vai trabalhando diariamente, vai executando. Quando eu chego no último dia da minha interação, que é segunda-feira de 2 semanas, depois de 2 semanas, eu sempre agendo uma outra cerimônia que é muito importante também, que a gente chama de Backlog Refinement. No mercado, vocês vão ouvir como Grooming. O que é essa reunião? A gente senta com o Product Owner e vê com ele tudo que ele definiu que funcionalidade para entregar aquele projeto. Será que tem alguma coisa ali que ainda é necessária? Será que tem alguma coisa... Por exemplo, eu já cheguei a ter 100 histórias no meu backlog. Histórias são... pensa na história como um post-it, que é uma tarefa que você tem que fazer. Então, eu já tive 100 histórias lá. E, às vezes, passa muito tempo, até ele esquece. Então, a gente senta para rever esse backlog, esse product backlog, e ver o que a gente pode eliminar, ou o que virou prioridade que não era antes. Então, a gente sempre tem essa reunião. E aí, a gente vai executando no número 5, no número 6... são as daily stand-ups, que é todo dia de manhã que a gente faz, até chegar ao final e fazer o showcase. Esse é o ciclo Agile, em qualquer lugar da empresa que vocês forem trabalhar, esse é a metodologia que a gente usa, tá? Varia de empresa para empresa, varia de squad para squad, mas o grosso é isso. Pode passar. Aí eu vou fazer uma brincadeira agora com vocês, que assim, essa apresentação eu fiz lá para os estudantes do CIE, que eles são mais novos que vocês, né? Numa feira lá em São Paulo. E aí eu usei uma brincadeira do Star Wars para tentar fazer vocês entenderem esse ciclo que eu mostrei de uma maneira mais fácil. Eu acredito aqui que todo mundo conhece o Star Wars, né? Eu sou apaixonada, o nome da minha squad é Jedi, para vocês terem uma ideia. Então, a gente tem... Imagina que o Yoda é o nosso Product Owner. Pode apertar mais uma vez. O Luke Skywalker é o Scrum Master, porque ele é geralmente, o Scrum Master é uma pessoa com um pouco mais de experiência, tem mais tempo de mercado, já passou por muitos projetos, então tem que ser uma pessoa com um pouquinho mais de experiência. E o time de desenvolvedores, Java, JavaScript, MVS, o time está lá. Pode passar. Aí, o Yoda pede para gente que construa não a Estrela da Morte, né? Não pode. Criar uma estrela da vida, para gerar energia para a galáxia. Então, o que a gente faz? Pode passar mais uma. A gente senta com ele. Esse é um primeiro projeto. Então, a gente está fazendo um release planning, que é a primeira vez que a gente está vendo esse projeto. E aí, a gente começa a definir com ele quais são as funcionalidades que a gente precisa fazer para entregar aquela estrela da estrela da vida. Essas funcionalidades é o Product Backlog que eu falei para vocês, que fica guardadinho num lugar e que volta e meia a gente volta nele para fazer o Backlog Refinement ou Grooming. Então, é simplesmente isso. É um monte de caixinhas com um monte de funcionalidades. Aí, o próximo passo dessa Release Planning, ou da Sprint Planning, tanto faz. O Product Owner vai virar para a gente e vai falar assim, olha, dessas funcionalidades eu preciso que vocês me entreguem primeiro a 7, a 8 e a 3, porque são as mais importantes, preciso delas para agora. Então, tá bom. Então, a gente vai começar na sprint com essas três funcionalidades, 7, 8 e 3. E depois? Depois ainda é muito importante a 9, a 5 e a 6, e assim, seria bom, ou ia ser legal se tivesse a 2, a 1 e a 4. Então, a gente definiu ali as prioridades com o Product Owner para começar a trabalhar. Pode passar.
E aí, no planejamento da sprint, o que acontece? A gente já sabe que em 2 semanas a gente consegue entregar 3 funcionalidades. Então, a gente pega essas 3 funcionalidades lá do Product Backlog e joga na sprint backlog. Então, o backlog é simplesmente o trabalho que você vai exercer. Na sprint é o trabalho que você vai fazer em 2 semanas e no Product Backlog é o trabalho que você vai fazer nas próximas iterações. Tá bom? Pode passar. E aí, começamos a trabalhar. Pode clicar uma vezinha. Na sprint 1, pode clicar de novo. A gente vai entregar a funcionalidade 7, que foi o que ele pediu. Aí começamos, terminou a sprint 1, a gente vai para a sprint 2. Ah, não, a gente vai entregar. É que aqui, considera que. Agora eu vou diminuir um pouco, porque senão eu não vou conseguir explicar a lógica do negócio. Então, não importa se aqui deveria ser a 7, a 8 e a 3. Eu quero que vocês entendam a lógica do entregar pequenos valores. Então, finge que a 7 é para a primeira sprint, a 8 para a segunda e a 3 para a terceira. Então, na primeira sprint, a gente entregou aquela pequena funcionalidade 7. Aí pode clicar de novo. Aí na sprint 2 ele pediu uma mudança. Ele falou, a funcionalidade 8, que eu queria que o branquinho tivesse em cima, agora eu quero que o branquinho esteja embaixo. Aí é que vem o grande lance do Agile. Eu não vou precisar esperar passar mais 3 semanas para saber que o branquinho ele não quer mais em cima, ele quer embaixo. Ele já me falou isso na segunda sprint. Então eu já consigo consertar o meu código sem deixar ele cheio de gambiarra, não sei como é que chama isso, cheio de ifs e else, sei lá. Aí é que está a grande diferença, porque como você está num tempo curto e você está perto dele e você sabe o que muda muito, você consegue entregar um código melhor. E aí, no final, quando a gente entrega a Estrela da Morte, pode clicar mais um, na sprint 3, já está a sprint com as mudanças que ele foi pedindo. Parece meio óbvio, mas, gente, é impressionante como o cliente ou o Product Owner, como eles mudam de ideia. É impressionante. As prioridades mudam assim de um dia para o outro. Ou então vira tudo prioridade. Isso é uma coisa também que o Scrum Master tem que negociar bastante com ele. O Scrum Master tem que meio que defender a sua equipe. Falar, olha, você não pode pedir 5 prioridades porque eles não vão conseguir atender. Você sabe muito bem o volume de trabalho que eles entregam. Então, essa negociação é muito importante, isso acontece muito, muito mesmo. Pode passar. Aí, no último dia da sprint, a gente mostra para ele lá o pedacinho da Estrela da Morte na 1, o outro pedacinho com a mudança na 2 e a estrela na sprint 3. Aí depois a gente faz uma retrospectiva, que é essa retrospectiva que eu botei aqui, era justamente a outra ferramenta que eu ia mostrar para vocês, que é o Mural, que a gente usa. É tipo um post-it mesmo, com 4 quadrantes. O maisinho é tudo que funcionou legal, que foi muito bom, que a gente fez. O triângulo é o que precisa ser mudado, que a gente acha que não está funcionando legal. O ponto de interrogação são perguntas que a gente ficou sem resposta durante a iteração. E o último, a lampadazinha, é New Ideas to Try, que durante a iteração, muitas vezes os desenvolvedores têm ideias ótimas. E aí eles trazem nessa reunião para a gente discutir. Então, é uma reunião de feedback muito importante. Isso faz a gente melhorar sempre. Sempre a gente está melhorando, porque sempre a gente está trazendo alguma coisa. Tá? Pode passar. Aí, o que acontece? Essas funcionalidades que eu falei para vocês, pode mais uma. Essa funcionalidade que eu falei para esses post-its que eu falei para você, tem até aqui, esses post-its que eu falei que são pequenas tarefas, no Agile a gente chama de histórias. Então, todos os cards que vocês... que pena que eu não botei uma foto do meu board aqui do Gira para vocês verem, mas todos os cards que estão lá no meu Gira, eu tenho 3 colunas no meu Gira. Eu tenho a Sprint Backlog, in progress, ou seja, é aquela tarefa que ele está fazendo naquele dia, e tem um AT teste, que é quando o Project Owner testa no ambiente de OAT, de teste, e o close. Então, todos esses cardzinhos são uma história. E na minha squad, pode passar mais uma, por favor. Que eu vou explicar aqui, que é melhor de explicar. Porque aí vocês conseguem ver a hierarquia. A gente tem várias histórias.
Tem histórias de um projeto, tem histórias de um outro projeto. Por exemplo, eu tenho histórias de auditoria. Eu tenho histórias de melhorias de um aplicativo. Eu tenho histórias de ongoing suporte. Todas essas histórias, elas são agrupadas nas épicas. Então, quando a gente faz um discovery de um projeto, que a gente vê que é um projeto importante, é que eu não consigo, se eu falar o nome aqui, vocês não vão entender porque é muito da IBM, mas, por exemplo, cadastro de cliente. Cadastro de cliente de um banco é um projeto gigante. Então, você vai, no mínimo, você vai ter que ter uma épica de cadastro de cliente. Se for uma empresa pequena, é uma épica. Se for num Bradesco, aí já é uma versão nova, um release novo, que vai ter várias épicas, que vai ter várias histórias. Então, você sempre corta o seu projeto desse jeito. Você consegue visualizar no seu board quais são os projetos que você está trabalhando e daquele projeto, quantas histórias você já completou dele, para ver quanto falta para terminar. O que eu não uso na minha squad, eu não uso feature e eu não uso task. E aí, olha que coisa interessante. Numa dessas retrospectivas, eu estou com um projeto grande agora que a gente está movendo o data center da IBM. Era em Poughkeepsie e em Boulder. E está indo para Dallas e Ashburn. Para fazer essa mudança no MVS, vai demorar mais de um ano. É um projeto grande. E aí, o que os meninos do MVS me pediram? Pô, a gente queria tentar trabalhar com tasks, porque tem muita tarefa que não depende da gente, depende do DB2, depende do Z-System. Então, eu falei, não, vamos tentar. Isso vem na retrospectiva, e isso a gente muda, adapta e coloca na nossa squad. Por isso que essa iteração, essa interatividade do Agile é muito interessante. Pode passar. Pode passar mais uma. Acho que tem mais, pode clicar mais aí. Mais uma. Quando a gente fala de uma história, é muito importante que essa história esteja bem escrita. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que a equipe é autogerenciável? Eu tenho 4 desenvolvedores Java nessa equipe e 2 MVS. Se eu tenho uma história lá, que ela não tem nada escrito dentro dela, quando um cara de Java terminar uma tarefa para pegar outra, ele vai lá no sprint backlog para pegar uma tarefa, ele vai abrir essa história e vai ver, pô, não tem nada aqui, como é que eu vou saber o que tem que fazer? Aí vai ter que vir a minha, ou vai ter que vir no parceiro dele, para saber, no outro desenvolvedor da squad, para saber o que é para fazer ali. Então, quando você escreve direito, é muito mais rápido é muito mais fácil o time ser autogerenciável. Então, qual que são as 3 coisas importantes que tem que estar escrito nessa história? Quem está pedindo aquilo, ou seja, aquilo é um pedido do PO, aquilo é um pedido do desenvolvedor, quem está pedindo aquilo, o que ele precisa que seja feito nessa história e qual que é o benefício que essa história vai trazer. Você tendo esses três elementos, fica muito mais fácil de todos conseguirem trabalhar no mesmo produto. Tá? Pode passar. E aí o definition of done que eu ia falar para vocês e o accepting criteria. O que acontece? Quando você tem essa história, você, por exemplo, o desenvolvedor vai fazer um código de inserir clientes na tabela. Aí ele vai pegar essa história e ele sabe, pelo nosso contrato social, que uma história, para a gente ter ela como aceita, ou a história está ok, pode fechar, o desenvolvedor tem que fazer o quê? Ele tem que escrever o código, ele baixa o código para a máquina local dele. Eu acho que vocês já devem estar familiarizados. Lá na IBM a gente tem a máquina local do desenvolvedor. Quando ele termina o código, ele passa para a área de desenvolvimento, depois vai para a área de UAT, depois vai para a área de prod, ambiente, né? Na máquina dele, ele escreve o código, ele testa o código dele na máquina dele e manda para o ambiente de desenvolvimento. Aí ele vira para um desenvolvedor da squad e fala assim, olha, pode testar aquela minha história lá que já está pronta. Aí o cara de desenvolvimento, o outro desenvolvedor vai lá e testa. Se ele der ok, essa tarefa está encerrada, essa história está encerrada. Então, qual que é o accepting criteria? O que é a aceitação dessa história estar feita? É ele ter feito o código, testado na máquina dele, passou para o ambiente de dev e um outro testador testou. Isso está no nosso contrato social. Tu vai e fecha aquela história. Aí, qual que é o próximo passo dessa história? Você abre uma outra história para o seu Product Owner na área de UAT, você passa esse código para UAT, para a área de teste. Aí você pede para o seu Product Owner, olha, testa isso aqui. Aí ele vai testar, aí ele deu ok, aí você já pode passar essa história para a produção.
Então, é assim que funciona. Então, Accepting Criteria é a definição de aceite de uma história. O Definition of Done qual é o processo que a gente sabe que está encerrada todas as histórias da nossa squad. O que a gente define como ela estar pronta? Ela pode ser fechada, ela foi feita. Aí vale para todas as histórias da squad, não só para aquela história específica. Por exemplo, quando eu falei da inclusão de cliente, de cadastro de cliente, o desenvolvedor também tem que colocar, que eu esqueci que tem mais um item, são 5. Ele tem que colocar também a evidência, a telinha de que funcionou, que o cliente está lá cadastrado bonitinho, a evidência do código dele. Beleza. Para todas as histórias, a gente faz um processo que são para todas, que é esse processo que eu falei para vocês. Todas as histórias, elas têm que ter uma definição. Qual que é o processo de todas elas? Precisa baixar para a área de dev, precisa testar, precisa mandar para o AT para testar. Isso tem que valer para todas as histórias. Agora, para cada história específica, por exemplo, o cadastro de cliente, de inclusão de cliente, a evidência dessa história é diferente de remover um cliente do cadastro. Então, o Accepting Criteria, a diferença dele é exatamente essa. Qual que é a evidência de que aquilo foi feito? Para todas as histórias, aí a gente tem todo esse processo, que vai desde baixar o código e trabalhar nele, ou criar um código novo, até mandar ele para produção. Tá bom? Aí eu acho que... e aí, para terminar, tem a sequência Fibonacci, porque assim, como é que a gente vai saber que a gente consegue entregar 3 funcionalidades numa sprint? A gente só vai saber isso depois de algum tempo trabalhando, todos juntos, tal, a squad, depois de umas 8 ou 10 iterações, a gente já consegue ter um histórico do que foi entregue. E aí, para saber quantas funcionalidades a gente entrega, cada desenvolvedor ele estima quanto tempo ele vai gastar naquela história. Então, assim, eu hoje não uso, eu uso a sequência Fibonacci, mas eu só uso os números 1, 3 e 5. Isso é muito de cada squad, cada um faz de um jeito, cada um estima de um jeito, mas geralmente a gente usa esses números. E aí, que a gente, depois de várias tentativas e várias adaptações, várias mudanças, a gente hoje já tem uma maturidade que os desenvolvedores, quando eles pegam uma história para fazer, eles vão identificar o seguinte: essa história, a parte técnica é difícil? Se for difícil, ele vai para 5. Se for fácil, ele vai para 1. Se for médio, ele vai para 3. Então, eu uso 1 é fácil, dá para fazer em algumas horas. 3 já vai demorar 1, 2 dias. E 5 vai demorar 3 dias. A minha métrica de quanto tempo se demora numa história, que a gente definiu junto, é de 3 dias. Se em 3 dias você não consegue fazer aquela história, então você tem que quebrar aquela história. Por que você quebra ela em parte 1, parte 2, tanto faz? Porque senão você vai perder... Você não pode perder 5 dias, 10 dias numa mesma história, porque aí você não está sendo ágil. Você precisa ser ágil, você precisa entregar logo. Então, assim, eles já estão acostumados. Então, eles precisam ver se tem dificuldade técnica daquela história, ou se tem dificuldade trabalhosa, porque às vezes é fácil de fazer, mas dá muito trabalho. Então, aí também pode ser considerado um 5. Mas esse 5 só vai até 3 dias. Então, eles já têm essa maturidade de saber quando eles precisam cortar a história para entregar mais rápido, tá? E eu acho que eu ia mostrar agora os meus boards, mas eu não vou conseguir sharear, mas acho que já, assim, acho que o basicão do Agile é isso aí. Quando vocês forem fazer qualquer curso, muita coisa vocês já vão saber. É isso aqui, aquilo lá, tal. Mas já ajudou bastante, viu, Ana? Já temos muitas perguntas aqui. Que legal. Olha só, o Felipe e o Emanuel, eles têm a mesma pergunta, que é se essa metodologia Agile, ela é usada só para desenvolvimento de sistemas, ou seja, projetos na área de TI, ou ela pode ser usada, abordada em outros tipos de projetos? Não, essa metodologia ela é usada em qualquer indústria. Você trabalha em marketing, você trabalha em vendas, você trabalha na indústria, sei lá, não sei qual indústria, mas ela pode ser aplicada para qualquer um, porque o que a gente está falando ali é das nossas tarefas diárias. Toda área tem um projeto. O marketing, eu trabalhei na área de marketing da IBM,
A área de marketing tem vários eventos para fazer durante o ano. Cada evento é um projeto diferente, é um monte de coisa que você tem que fazer. Então, por exemplo, eu precisava contactar cliente, eu precisava preparar o material, entrar em contato com o fornecedor. Cada coisinha dessa é uma história de um processo agile, entendeu? Então, sim, vale para qualquer área, não só para desenvolvimento de software. Mas é que surgiu na área de TI, né? Então, inclusive, na IBM eu estou com um projeto agora que eu vou fazer esse nivelamento de squads que não são só desenvolvimento de sistemas. A IBM também tem outras áreas que são agile hoje. Fantástico. Leonardo, ele só lamenta porque ele queria muito ver o board. Ai, gente, e eu tenho certeza pena. que a Ana também queria mostrar muito isso para vocês, pessoal. Ai, cara, ia ajudar. Vocês iam ter uma visão tão mais fácil do que eu falei agora. Mas pensa assim, ó, pensa num mural da faculdade. E pensa em 3 coluninhas e coloca... Se você botar Agile no YouTube, você vai ver vídeos de 10 minutos, bem rápidos, que explicam justamente... Bota lá, Scrum. Bota Scrum lá, que vai vir... Aí, se você vê o board, aí você vai ver assim, Sprint Backlog. Aí, para cada cardzinho, porque a gente usa uma ferramenta da IBM, chama Gira. Para cada história, a gente tem lá a fotinho do desenvolvedor, o subject da história, quantos pontos tem aquela história. Daí você entra na história, aí você vê lá qual que é o accepting criteria da história, quais as evidências que ele já colocou lá, o teste está ok, então está tudo documentado. Isso é de uma grande ajuda, não só para se você quiser revisitar um projeto para ver como é que você fez, porque muitas vezes tem projetos iguais, como para auditoria também, porque hoje em dia a parte de compliance é muito importante nas grandes empresas. Então, ali você tem toda a evidência de que você fez tudo certinho, sabe? Legal. A Brantes pergunta, ó, já trabalhei em um squad com 16 pessoas. As dailies eram horríveis. Não sei como é lá fora, mas aqui as pessoas ignoram os processos. Como a Ana vê isso? Isso daí, assim, a empresa tem que ter... Esse negócio vem muito dos executivos, tá? Da linha gerencial. Tem que ter um coach, pelo menos, para fazer essa orientação. Você não pode ter... Se você tiver uma equipe de 16 pessoas, a sua daily, que a gente chama de daily também na IBM, a gente não chama de stand-up, vai durar 1 hora, até todo mundo terminar de falar o que vai fazer, entendeu? Isso deixa de ser ágil. A gente sempre tem que pensar como que a gente faz para isso aqui ficar mais rápido. Tem que ter sempre isso na cabeça, sabe? O que a gente tem que fazer para isso aqui ser rápido? Eu preciso entregar rápido as coisas para o meu cliente. Com 16 pessoas, daí dá 2 squads aí. Quebra em 2. O meu conselho, quebra em 2. Mas assim, o máximo que você pode fazer é, poxa, fala com o seu gerente ou com o seu líder, fala assim, olha, eu vi umas palestras de Agile, acho que a gente podia dar uma olhada para ver se a gente pode melhorar, diminuir o tamanho da equipe, dividir a equipe. Conversa. O Elker menciona, ó, eu sou Scrum Master em um time de 11 pessoas e tenho muita dificuldade em não palpitar em quem pode pegar uma atividade quando precisamos entregar algo crítico e que sei que existe uma pessoa que é mais indicada para uma determinada atividade. Como que você lida com isso? Eu palpito muito raramente. Isso aí é uma coisa assim que você realmente tem que... É um aprendizado do dia a dia. Você tem que deixar o seu time mais independente possível. Eles não podem depender de você. Agora, quando é uma coisa que prioridade, o projeto é muito prioridade, aí eu ajudo eles, eu sento com eles, eu boto num board, eu falo assim, escuta, o que vocês acham que está difícil aqui? Como é que... por exemplo, isso aqui é muito importante para entregar. Aí eu falo para o meu desenvolvedor, me justifica por que você não consegue entregar isso agora? O que a gente pode fazer para você entregar isso agora? Porque isso é importante. E você tem que mostrar para eles, ele fala assim, não, mas isso aqui não é importante, mas você tem que mostrar para eles que isso é importante, entendeu? É tudo uma questão de convencimento, você tem que ter argumentos para fazer isso. Agora, você realmente só faz isso quando são projetos críticos, quando são coisas que surgiu, de repente você precisa entregar, para tudo. Eu já fiz isso várias vezes com o meu Product Owner, tem que parar tudo, porque surgiu uma demanda de CIO técnica, inclusive, que não tinha nada a ver com ele. Falei, mas a gente precisa fazer. Então, assim, tem que conversar e tem que procurar ao máximo não se meter na priorização, porque a priorização é feita em conjunto. Quando a gente faz a planning,
a gente faz essa priorização junto com o Product Owner, com os Scrum Master e desenvolvedores. Nesse momento da priorização, se o desenvolvedor tiver alguma coisa contra, ele tem que falar ali. Aí é que vem a transparência, a confiança, porque é com isso que a gente vai conseguir trabalhar ágil. Ou seja, a equipe tem que estar afinada. Afinadíssima. O Sérgio apenas fez um comentário que ele achou excelente a sua definição de Scrum Master como sendo um facilitador. A Jéssica perguntou se esse arquivo pode ser disponibilizado para os alunos, mas aí depois eu vejo com você se tem algum problema ou não. Eu vou dar uma repassada, mas a princípio não tem problema não, acho que não tem problema não, vou só dar uma... Eu te confirmo. Joia. Aí a gente teve os elogios do Bruno e da Carol com relação à sua comparação com os personagens ali do filme, eles amaram. Legal. O Felipe, acontece de mexer em aplicativo em produção na metodologia ágil em alguns casos, com sprints e tudo? A gente não mexe na produção. O que a gente faz? A gente tem um software chamado GitHub, não sei se vocês já ouviram falar, os nossos ambientes ficam todos ali. Então, assim, por causa de compliance também isso aí, tá, gente? O desenvolvedor ele não pode mexer em código em produção. Então, quando surge um problema na produção, a gente abaixa esse código da produção para a área de desenvolvimento, aí o desenvolvedor pega a parte que ele vai trabalhar e começa a trabalhar localmente, e aí vai subindo os ambientes. Mas existe toda uma linha de compliance que o desenvolvedor só vai até o ambiente de desenvolvimento. Dali para frente, ele não tem mais acesso. Então, a gente tem que baixar o código para desenvolvimento para resolver. Legal. O Stelmo e a Laurene pedem o que poderia explicar o que é o Gira? É similar ao Kanban Board? Não, é assim, ó. O Kanban Board é similar ao Scrum Board. Kanban e Scrum são duas metodologias Agile. O Scrum é usado para desenvolvimento, o Kanban é usado para suporte. Por exemplo, o pessoal que cuida de severidade 1. Severidade 1 a aplicação está fora. Aí abre um ticket na IBM, o pessoal tem que correr para resolver aquilo. É diferente de você fazer um projeto, um aplicativo, um sistema. Tá? O Gira é uma ferramenta da IBM, que é o meu board que eu ia mostrar para vocês. O similar a ele, você tem Trello, você tem o próprio GitHub, tem uma parte lá de board para você trabalhar. Então, o Gira é um board onde você coloca suas histórias, seus projetos, e que todo o seu squad tem acesso. E gera métricas também. Eu nem falei de métricas, mas as métricas são muito importantes também no Agile. Joia. O Sérgio, ele falou, linda gestão e metodologia é o segredo. Ele só elogiou a sua palestra aqui. Ai, obrigada! O André, sem gerente e com sucesso compartilhado horizontalmente. Como se lida com as pones que estejam atrasando a squad? Cabe o Scrum Master identificar o impedimento? Sim, mas assim, não tem, porque a equipe geral, eu acho que ele está falando de influências fora da squad, né? Não sei, eu estou entendendo que... Também porque, não entendi muito. Dentro da squad, lembra que eu falei que a pessoa tem que estar com harmonia e tal, não sei o quê? O Scrum Master, ele é responsável por identificar alguém que está saindo fora do... Já aconteceu comigo, hein, gente? Não é fácil, não. Pessoas que saem fora um pouco do contexto e começam a criar conflitos dentro da squad. O Scrum Master ele tem que saber identificar isso, ele tem que conversar com os interessados. Já cheguei a colocar 2 pessoas numa sala para conversar, para a gente se entender, para explicar para eles que daquele jeito a gente não ia a lugar nenhum. Então, assim, isso acontece. É impossível você ter numa squad pessoas com o mesmo perfil. Cada pessoa tem a sua característica. Então, assim, é só você saber, o Scrum Master tem que estar muito atento a isso aí. Isso é muito importante, para não desequilibrar a equipe. Joia. O Felipe pergunta, existe um curso ou aperfeiçoamento para essa metodologia? Nossa, tem vários. Tem até desde cursos simples no YouTube, como eu falei, se você colocar lá Agile, Scrum Master, qualquer uma dessas palavras, você vai ver vários vídeos de 10 minutos de várias pessoas dando exemplos. E também tem os cursos oficiais, né, que são aí para tirar certificado e tal. Mas, assim, na IBM tem muito curso Explorer para os novatos. Se você der uma procurada, você consegue achar cursos básicos na internet sem problema nenhum. E aí,
depois é só trabalhar que isso aí vai entrando no sangue, né? Isso. Fabiana pergunta, como que funciona o estágio em equipes Agile? Já que o estagiário está entrando ali, né, aprendendo. Sim, eu já tive vários estagiários. A gente, com certeza, eles têm que ter... ele não tem como você comparar um estagiário com uma pessoa que já está desenvolvendo. Então, assim, é só uma questão de fazer ele sempre estar envolvido com algum desenvolvedor, fazer ele sempre pegar os treinamentos mais importantes que ele precisa fazer para ele poder estar engajado naquela equipe. Lembra que eu falei que a equipe tem que ter skills de acordo com o que a gente vai entregar? Então, assim, aí ele começa... A primeira coisa que faz na IBM é aprender Agile, e aí participa das reuniões, passa projetos para ele, coisas bem pequenas, para ele começar a fazer coisas pequenas. Dá também aquelas coisas, não estou a fim de fazer esse documento, não, faz aí, estagiário. Também tem isso, como sempre teve. Então, assim, para você envolver ele, é só você começar a colocar ele junto com os mais experientes, e aí ele vai pegando o jeito. Primeiro ele tem que entender o escopo da aplicação que ele está trabalhando, ele precisa entender aquela aplicação para depois poder codificar. Então, tem todo um trabalho inicial de alguns meses que a gente faz com eles, de aprendizado. Imagina, a IBM é uma sopa de letrinhas. As pessoas, tem gente que tem 10 anos de IBM e não sabe algumas letras que tem lá. Então, assim, tem esse tempo de adaptação, sim, mas eles sempre conseguem andar super bem, tipo, depois de 3 meses já estão pegando o código para fazer. Então, mas é desse jeito, interagindo ele, fazendo ele participar de tudo. O Scrum Master aí é fundamental. Não pode isolar o estagiário, ele tem que participar de tudo. É uma discovery difícil de fazer, ele tem que estar, que ele fique lá só ouvindo e veja a dinâmica, mas ele tem que participar, entendeu? Joia. Aí a Vanessa só fez um comentário. Daily tem que ser de 15 minutos, senão vai virar terapia. Isso! A minha dele é de 15 minutos, é isso aí. Ai. O Sérgio perguntou, qual a sua preferência sobre montar uma squad interna Agile ou contratar uma squad alocada para escalar um projeto pontual? Eu acho que aí vai falar muito no meu coração, porque quando eu virei Scrum Master, eu peguei... Todos os meus desenvolvedores vieram do mercado. E nenhum deles era da IBM. Ou seja, além de eu ter que explicar para eles o Agile, eu ainda tinha que explicar para eles como a IBM funcionava. E foi muito gratificante. Para vocês terem uma ideia, o que eu fiz? Eu fazia interações de uma semana, para eles poderem entender a lógica do ciclo dessa interação, dessa sprint, entendeu? Então, assim, e aí acabou que a gente virou uma squad tão unida. Hoje em dia já saíram alguns, né? 2 ainda estão, mas o resto já saiu. Mas, assim, eu prefiro... eu não queria... Você pega uma squad pronta, você já pega uma squad com alguns vícios que o Scrum Master vai ter muita dificuldade também de resolver. Quando você pega uma squad que vem do mercado, zerada, pronta para aprender tudo, é muito mais fácil, eu acho. Aí o Tiago pergunta, e quem escolhe as equipes? Não, isso aí é nível gerencial, né? Tipo, a gente sabe a aplicação, eu conheço a aplicação que a gente vai cuidar, eu preciso entender daquele negócio, aí o meu gerente vira para mim e fala quais os skills que a gente vai precisar aqui, e aí a gente define quais recursos a gente vai precisar. Legal. Eu estou começando um projeto novo agora, gigante, que a gente está justamente nessa fase, que skills a gente vai precisar para começar esse projeto. Então, assim, sempre começa do zero, ou faz manutenção, a squad está sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Legal. Aí tem outra pergunta aqui. Já participei de reuniões Agile em uma outra área e, infelizmente, o prazo do cliente pressionava demais as techs. Na área de tecnologia, é respeitado um prazo razoável para realizar as techs ou só o cliente tem razão? Isso aí, independente da área de TI, isso aí acontece em qualquer área. Toda vez... Hoje a gente teve um meetup lá na IBM e a menina veio com esse problema. Ela falou assim, eu estou recebendo do Project Owner a data que eu tenho que entregar. Eu falei, cara, você vai morrer, a tua equipe vai morrer, não dá... Então, assim, não tem jeito. Qual foi o meu conselho para ela? O Product Owner, ele tem que estar bem, ele tem que entender bem como é que funciona a sua squad,
para ele não vir com esse tipo de argumento. Ah, não, mas eu preciso disso para o dia tal. Mas se ele não tiver envolvido com a squad, se ele não souber como que a squad trabalha e quanto que ela entrega, vai ter sempre um perde-perde. Porque a equipe vai perder porque vai ficar estafada por fazer hora extra, e o Product Owner vai perder porque às vezes não vai conseguir entregar, ou então vai entregar de má vontade, ou vai querer sair da equipe. Então, assim, aí já tem que pegar mais, eu acho. Eu até falei para ela, pega o gerente, pega o Product Owner, vamos tentar alinhar isso daí. Poxa, se ela precisa de se o cliente está forçando uma data para entregar, melhora esse relacionamento com o teu cliente também. Às vezes a pessoa tem que melhorar o relacionamento com o cliente. Então, tipo assim, são casos e casos, e é alinhamento e conversa, e apoio gerencial, e apoio do PO. Eu procuro sempre... Eu faço muitas coisas fora trabalho. Eu faço team building, que é uma brincadeira para a gente se conhecer melhor na squad. O meu PO é americano, eu faço brincadeira com ele de tipo de tempo, boto uma coisa de Amazônia para ele, faço uma brincadeira. Esse tipo de coisa ajuda muito para você melhorar o relacionamento com o Product Owner, com a tua squad, tá? Eu faço... hoje, quando a gente entrou no Meetup, eu tava uma pessoa que estava sempre comigo lá na IBM, e ele falou assim, Ana, e a quinta-feira feliz, Ana? Porque eu inventei a quinta-feira feliz, que é o seguinte, toda quinta-feira a gente saía da IBM para almoçar no Outback ou em qualquer lugar, que é uma descontração. Sim. Outra coisa que é importante, celebrar. Entregou um produto legal, eu dava prêmio, chocolate, essas coisas para o Scrum Master, faz toda a diferença. Você ser uma pessoa aberta, que reconhece as pessoas, isso é muito importante também. Legal. Pessoal, só mais 2 perguntas, que a gente já passou do tempo limite. Que bom. Então, vamos lá. Ó. O Wagner pergunta, existe diferença entre Agile Coach e Scrum Master? Existe. O Scrum Master é esse facilitador que eu mostrei para vocês. O Agile Coach é uma pessoa muito mais experiente, que conhece muito mais do que eu. Geralmente é um senhorzinho... Não, tô brincando. Na IBM tem um cara que é jovem e ele é Agile Coach, ele é muito bom. Ele vai em todos os eventos, ele é ótimo. Mas aí, porque eu passei para vocês o nível básico, mas tem Scrum of Scrum, que é o Scrum Scale. O que é isso? São várias, imagina 10 equipes Scrums, com 7 pessoas cada uma, 10 equipes trabalhando no mesmo projeto, com o mesmo Product Owner. Cada equipe dessa vai ter o seu Scrum Master, vai ter um Scrum Master, 2 Scrum Master. Então, assim, o Agile vai para uma linha bem complexa, dependendo do projeto. E o Agile Coach, ele está ali para direcionar todo mundo, para falar, é assim que tem que ser. O Agile Coach vai direcionar essa equipe de 16 pessoas, vai falar assim, olha, isso aqui não vai funcionar por conta disso, disso, disso. Então, é um expert em Agile. E ele não é um Scrum Master, ele vai nas squads para identificar os gaps, o que está fazendo de errado para melhorar aqui. Legal. E a última, o que é Agile escalável? É isso que eu acabei de falar, é o Agile Scale. Excelente. Então é isso, Ana. Nossa, ufa! Ó, já são 8h08, então a gente precisa encerrar. Sim, claro. Então, agradeço muito a sua participação. Para os alunos, Ana, essa vivência que vocês trazem para a gente é excelente, porque é isso que eles desconhecem e gostariam de ver como que funciona. Então, foi espetacular. Só tenho a te agradecer aí pela participação de hoje. Imagina, é um prazer para mim. Sempre que vocês precisarem, pode me chamar. Se quiser que faça outra, eu faço. Eu adoro. Eles vão querer sempre, viu? Porque no chat aqui eles estão te pedindo, viu? Tá bom. Pode Obrigada. Marcar. Imagina. Obrigada, um beijo a todos. Ana. Boa noite. Muito obrigada aí pelas perguntas. As perguntas foram ótimas. Eu achava que vocês eram mais crus. Vocês até sabem bastante, até pelo nível de pergunta que vocês fizeram. Então, muito obrigada. Fiquei muito feliz. Que bom. Obrigada, Ana. Tchau. De coração. Tchauzinho. Pessoal, boa noite, então. Agradeço a participação de todos vocês aqui conosco hoje, tá? E cada um que quiser ir para o seu polo, não sei se todos os polos vão atender hoje, mas fique à vontade, tá bom? Já recebi a notificação que tem um probleminha na data da entrega da atividade. Vou dar uma olhadinha lá agora para ver se eu consigo já arrumar isso para vocês, tá bom?
Muito obrigada pela participação de todos vocês. Foi excelente a palestra de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado bastante também, tá bom? Boa noite e muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau.